18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, começando mais uma edição do 18 horas. E é claro, aqui no melhor Mix do Brasil, estamos juntos, eu, você e ela. Hoje é a Nathalie Moraes na apresentação, hein? Alô, Nathalie. É isso mesmo, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Lembrando que até às 7 da noite nós temos um encontro marcado aqui na 100,7, trazendo para você, ouvinte, as principais notícias desta quinta-feira. Mix. Querido ouvinte, participe conosco do programa 18 horas, hein? Estamos aqui à sua disposição. Acione o nosso WhatsApp, o 994887592, que tá valendo a sua participação. É isso mesmo, a sua participação para você opinar. O que você pensa dos assuntos abordados aqui no 18 horas? Você gosta dos assuntos levantados, as pautas que nós trazemos aqui? Então manda uma mensagem pra gente através do 994887592. Repetindo, 994887592. Anote aí, participe conosco. 18 horas. Antes de mais nada, nós vamos dar um giro no trânsito nas principais vias de Manaus. André Meirelles, muito boa noite pra você. Como é que tá o trânsito, André? Por onde você anda? Trânsito. Oi, Nathalie, muito boa noite pra você, boa noite, Carlão aí, e você também que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 Mix FM Manaus. Vamos falar da Avenida Humberto Calderaro, a Paraíba, bem próximo da passagem de nível da Efigênio Salles, trânsito congestionado por lá. A gente também passou bem agora há pouquinho na Avenida Maneca Marques, está com trânsito moderado. Na Avenida Mário Ipiranga, o trânsito ele fica complicado já quando você, condutor, vai se aproximando ali do Ipaã. Então tem que seguir todo aquele trecho ali depois do Ipaã até chegar ali nas proximidades da rodoviária aqui de Manaus, né? E quem vai acessar ali a Avenida dos Franceses ou a Desembargador João Machado vai ter que seguir também um trânsito que está moderado por ali. Agora quem vai no sentido da Avenida Torquato Tapajós vai também pegar um trânsito nesse momento com muitos veículos pela via. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Legal, André Meirelles, agora 6 horas e 4 minutos. 18 horas. Começando com os destaques do dia do programa 18 horas de hoje. Polícia Federal investiga ex-vereadores e policiais do Amazonas por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Em Manaus, a polícia desarticula pontos de tráfico de drogas e exploração sexual de crianças. Um casal foi preso aqui em Manaus acusado de exploração sexual de crianças e adolescentes, além de comandar um ponto de tráfico de drogas. E o porto do município de Parintins vai fechar temporariamente para obras emergenciais a partir desta sexta. Agora 6:05, você era o melhor Mix do Brasil. Vamos juntos em esses e outros assuntos. Os destaques desta quinta-feira, 29 de maio de 2025. Você vai conferir conosco, em todos nós juntos, até às 7 da noite, em mais uma edição do programa 18 horas. É claro, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A gente começa assim, começando o programa de hoje com o desdobramento da operação da Polícia Federal que investiga o envolvimento de ex-vereadores do Amazonas e policiais militares com o tráfico de drogas e também com lavagem de dinheiro. Aquele caso que já trouxemos aqui no 18 horas, né, que são os empresários de Manaus que foram presos no aeroporto de Brasília com mais de R$1 milhão em dinheiro em cash dentro das malas, hein, Nath? Pois é, esse foi um caso há 2 semanas e hoje a ação da Polícia Federal acabou aí, Carlão, desarticulando um grupo que, segundo as investigações, chegou a movimentar nada mais, nada menos que R$362 milhões. Os alvos principais já têm aí antecedentes por tráfico de drogas e mantêm conexões com traficantes de várias regiões aqui do Amazonas, além de utilizarem helicópteros e embarcações para o transporte de drogas. Olha só, as ações elas foram todas aqui no estado do Amazonas, nas cidades de Manaus, capital, Presidente Figueiredo, Tabatinga e Santo Antônio do Içá. Mobilizou 100 policiais federais e cumpriu 12 mandados de prisão preventiva, além da suspensão do exercício de cargos públicos e também bloqueio de contas bancárias dos investigados. É isso mesmo, Carlão. E para atualizar, trazer todos os detalhes sobre esse assunto, o repórter Kennedy Paes, que está acompanhando
acompanhando os desdobramentos dessa operação, revela pra gente agora, mais uma vez aí, Kennedson, a participação dos policiais do Amazonas no crime organizado. Muito boa noite pra você. Quer dizer então, Kennedson, que a gente já tem até o nome dos envolvidos nessa história? Com certeza, Nathalie, muito boa noite pra você, minha amiga, pro Carlão, pra todos que acompanham a gente aqui no 18 Horas da Mix. Então, Nathalie Moraes, a gente tem grandes nomes envolvidos nesse caso, porque são vários casos que a gente tem noticiado desde o início do ano, que a Polícia Federal tem investigado, e esses nomes que vão aparecendo vão deixando a gente ainda mais assustado. Agora a gente teve o total de mais de 10 prisões. Então, desse número de pessoas presas, a gente tem ali o Radisson Alves de Souza, ele que é ex-vereador do município de Tocantins e também foi candidato a prefeito pelo MDB em 2024, só que ele não ganhou. Também foi preso a esposa do Radisson, uma mulher identificada como Emily Gomes Lasmar. Ela também foi presa por participação nesse crime. O outro que foi preso foi o Rodolfo Magalhães, também ex-vereador, investigado ali junto com o filho dele, identificado como Ricardo Gouveia. Todos eles são suspeitos de usar empresas de fachada, empresas de laranjas ali para poder esconder a origem do dinheiro sujo. Agora, o que fica de reflexão é que o crime organizado ele não está mais apenas nas ruas ali com arma na cintura e botando pressão na população. Na realidade, ele já entrou nas câmaras municipais aqui dos municípios do nosso estado do Amazonas, influencia nas eleições e também se esconde por trás de cargos públicos. É o que dá essa impressão para todos os amazonenses. A operação que foi realizada hoje, ela basicamente escancara um sinal de alerta que o Amazonas está sendo engolido por uma rede poderosa e também bem estruturada de corrupção, tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. Essa organização criminosa, como vocês bem mesmo mencionaram, movimentou mais de 360 milhões de reais e a Polícia Federal, ela suspeita que seja a respeito do tráfico de drogas, dinheiro que é movimentado apenas do tráfico, só que como a gente já noticiou aqui no 18 Horas, o tráfico de drogas, eles têm diversificado. Olha só a situação, eles têm diversificado os investimentos, que inclusive estão no garimpo ilegal do nosso interior do estado do Amazonas, e com certeza a situação vai ficar ainda mais pesada, porque recentemente a gente lembra que teve aquela grande operação em que um delegado da Polícia Civil, investigadores, policiais civis também lá do município, lá de Roraima, foram presos exatamente por envolvimento com um garimpo ilegal. Em relação a esse caso de hoje, a Polícia Federal trata ele como uma possível associação criminosa com um crime organizado. Só que a gente já tem noticiado também outros casos com envolvimento de roubo de minérios, de tráfico ilegal desses minérios. A gente também noticiou aqui no 18 Horas o fato dos 3 empresários que foram presos lá em Brasília, o Wagner dos Santos Moitinho, que é o pai do vereador o Lucas de Souza Moitinho, lá do União Brasil, que inclusive foi eleito no município de Presidente Figueiredo. Também tem ali daquele grupo dos empresários presos com mais de R$1 milhão. Tem o Eric Saraiva, que é dono da empresa Saraiva Comércio Confecções, que recebeu mais de R$60 mil da campanha do prefeito eleito de Itacoatiara, o Mário Jorge Abraim, e também mais de quase R$30 mil que o próprio Eric Saraiva recebeu lá do Republicanos da cidade de Itacoatiara. E o que isso demonstra é que essa teia, ela não para, ela gera ali vários nomes, e o que a gente pode observar é que o crime organizado tem se filtrado ainda mais na política, financiando campanhas, colocando seus candidatos, e a partir daí a gente consegue visualizar que eles estão no poder e tem ali toda a autonomia para dizer o que vão fazer ou o que não vão fazer. Eles estão completamente instalados, Carlão, e aí fica difícil de tentar controlar e reverter essa situação. E com certeza o crime organizado, ele não apenas avançou, mas ele também já está sentado nas cadeiras do poder, Carlão. É isso aí, Ken. Valeu, obrigado pelas informações. 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E a gente vai seguir falando sobre essa operação da Polícia Federal. Carlão, conversando a partir de agora com o especialista em segurança pública, o coronel da Polícia Militar, Amadeus Soares. Muito boa noite, coronel. Seja muito bem-vindo ao programa 18 Horas. Então, coronel, mais uma vez, a notícia de policiais envolvidos em investigações da Polícia Federal.
sobre crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. É bom a gente ressaltar que sabemos que esses acusados, né, aí não representam a corporação. Mas como é que o senhor analisa todo esse caso? Bem, boa noite, Nathalie, boa noite, Kenneth, boa noite, Carlão, boa noite toda a equipe aqui do 18 horas, inclusive a rapaziada ali de trás, ali das mesas que compõem aqui o programa. Bastidores, exatamente. Bom, eu vejo com muita preocupação a conexão que essa operação de hoje nos revelou. A prisão desses 2 policiais, há um tempo atrás, eles também foram alvo de uma operação chamada Ourives, deflagrada pela Polícia Federal, que aliciavam Ourives em Manaus para fazer a lavagem do ouro e lavagem de capitais, tal qual essa operação de hoje. Só que essa de hoje era uma conexão que envolvia tráfico de drogas e lavagem de capitais. Aí você pega dos empresários que foram presos em Brasília com capitais que eles não sabiam explicar a origem. Então, foram 2 malas de dinheiro, né? Ali, dinheiro espécie que até agora não foi explicado de onde a origem, né, comandante? Exatamente. Comandante? Então você pega de hoje, você vai ver que foram 362 milhões de reais. 3 anos de investigação, ou seja, nós estamos falando de 120 milhões por ano, 10 milhões de reais por mês. Essa turma movimentou. E aí, você analisando friamente o que foi apurado até agora, você percebe que aí não é só tráfico de drogas, aí também tem minério no meio, porque esse volume todo de recursos aí, com certeza tem envolvimento também com garimpo ilegal, com venda ilegal de ouro, enfim, para dar esse montante todo, esse volume todo de recursos. Várias atividades envolvidas, não é isso? Exatamente, E agora você percebe que eles estão atrás de braços dentro do poder. E aí, esses recursos também segundo a Polícia Federal, andaram bancando campanhas eleitorais. Então, isso daí é muito grave, porque o conceito efetivo de crime organizado é quando o crime tem um braço dentro das estruturas do Estado. E aí você pode dizer que o crime está efetivamente organizado. Agora, Coronel, essa situação ela não é agora, ela é recorrente, essa questão de campanha, de financiamento de várias situações, não é isso? Exatamente. O que é muito preocupante e que vai demandar que essa operação ela tenha aí vários desdobramentos, né, para que se chegue em mais pessoas envolvidas com esse tipo de crime. Não vamos aqui esquecer que essa rota aqui dos Solimões e essa operação ela visou Tonantins, Tabatinga e Santo Antônio do Içá, é da rota dos Solimões. Sim. Então todos os municípios que ficam nessa rota e que a droga passa ali todos os dias, isso precisa ter um olhar bem mais clínico em cima disso daí, porque essa movimentação, pelo que você viu, de uma única quadrilha movimentou 362 milhões, você imagina o volume que isso tem no dia a dia. Agora, Coronel, se for puxar isso daí mesmo, que nem foi aquela operação Lava Jato, você vai bater aonde? Vai bater lá nos Estados Unidos? Porque deve ser muita gente envolvida num processo desse, né, Coronel? Calão, é muito grande, porque são diversos crimes praticados. Não vamos esquecer que aí também tem a questão da pirataria, que é também subtração de drogas, de combustível que dos barcos que fazem linha e transportam combustível pelos nossos rios. Isso também causa um prejuízo aí para esse setor na casa de mais de 100 milhões. Então, são cifras milionárias. E o que chama atenção é que tudo isso, toda essa rota, todos esses crimes cometidos aqui, eles não ficam só no Amazonas. Sim. Eles vão aos Estados Unidos, eles vão à Europa e eles vão para dentro do Brasil. Certo. E por isso que a nossa tríplice fronteira ela é tão disputada pelas grandes facções. Por quê? Querem fazer parte dessa rota. Com certeza, uma rota milionária. Então, eu diria com bilionária. Facilidades, né, Coronel? Uma rota com facilidades. Com pouca vigilância, sem uma estrutura consistente para você dizer assim, olha, por aqui não vai passar. Pelo contrário, um dia desse eu vi uma notícia aí que as bases que estão nas calhas dos rios estavam todas sucateadas. Ou seja, tá lá, mas não tem combustível para lancha, tá lá, mas não tem estrutura para fazer o trabalho que tem que ser feito. Ou seja, isso precisa ser melhorado e precisa ser melhorado pelas 3 esferas de governo. Os municípios também podem participar disso, né? E eu penso que o governo federal deve jogar pesado com isso e o estado também. Por quê? Porque isso afeta todos.
Todos, indistintamente, afeta todos. Agora, eu sei que é difícil, coronel, mas na sua análise, na sua observação aí durante todo esse tempo, com essa experiência, esse know-how que você tem aí, qual que é o maior problema nessa situação? Não é só fiscalização, não é isso? O problema está além, né, de uma simples fiscalização, não é isso, coronel? Não é só fiscalização. Pelo contrário, eu penso que tem que ser montada uma estrutura de fato para se fazer um enfrentamento todos esses tipos penais que são praticados aqui, que são os chamados crimes transnacionais. E aí envolvendo toda vez as 3 estruturas de governo e também, Carlão, que é o que eu vejo de mais preocupante nisso tudo, é a insegurança jurídica. Hoje o cara não fica mais preso. Era exatamente essa pergunta que eu ia lhe fazer, coronel. Na semana passada a gente teve aí o caso onde um delegado da Polícia Civil, outros investigadores foram presos e tá todo mundo solto. Isso daí escancara realmente uma certa facilitação para a entrada no crime organizado. Não, eu vou fazer, vai ficar por isso mesmo. E de que forma essas prisões aí influenciam o trabalho da segurança pública? Influencia diretamente. Porque você veja, não estou falando aqui só da desmotivação do policial em ter que prender um camarada por tráfico de drogas e chegar na delegacia, o cara ir embora junto com ele. Isso daí porque quem perde com isso, quem é de fato afetado por isso é a sociedade. Você paga seus impostos rigorosamente e tal, e espera que o poder público lhe devolva segurança pública, educação, saúde, no mesmo padrão que você paga lá dos seus impostos, porque para cobrar eles são ligeiros. Mais da metade. Para devolver esse serviço para a população é que é muito complicado. E cada vez mais complicado. Cada vez mais vai se facilitando, amolecendo a lei, fragilizando a lei. Aliás, eu até digo que depois da Operação Lava Jato, que começaram a mandar político para a cadeia, a lei começou a afrouxar de uma forma absurda. E hoje está muito complicado. Hoje você pode dizer que no Brasil o crime compensa, porque não bate na cadeia e sai. E aí é muito complicado. Com relação a essa operação da Polícia Federal direto aqui no Amazonas aí, como diria Hamlet, tem algo de podre no ar, coronel? Eu penso que tem que ser aprofundadas essas investigações, porque pelo volume de recursos que foi movimentado por uma quadrilha, e vejam que esses camaradas, eles envolveram toda a família deles, inclusive as empregadas. Envolveram o braço do Estado, aí, no caso dos policiais, eu não sei ainda qual é o grau de envolvimento neles, nem qual era a participação deles nesses crimes, mas é uma estrutura muito grande e muito recurso empregado. Então, se estava acontecendo isso em Tonantins, que é um município pequeno, Santo Antônio do Sá também, que é um município pequeno, você imagina os maiores. Como é que não está isso? E aí, quando você percebe que os caras estão ganhando dinheiro e vindo para dentro do poder público, aí a coisa adquire uma dimensão bem maior e bem mais preocupante. Daqui a pouco você vai ter que pedir ajuda para a Liga da Justiça, porque vai confiar em quem? Tá difícil. Coronel, mudando um pouco de assunto, hoje, nesta quinta-feira, o governador Wilson Lima lançou ali os dados do anuário da segurança pública. Parece assim que realmente a gente está vivendo as mil maravilhas, né? Durante o anúncio, o governador disse que a gente teve redução no número de roubos, redução no número de furtos, redução no número de homicídios. Dá para confiar nesses dados? Como é que o senhor analisa, já diante de tudo que a gente fala todos os dias, o senhor que está nas ruas, ouve a população, assim como nós também ouvimos, esses dados são verdadeiros, coronel? Bom, Nathalie, eu não vou nem entrar no mérito dos dados, porque esses números são de 2023. Agora, você sabe aquele camarada que apronta com a esposa, aí um dia ele chega em casa vestido de padre, a primeira coisa que ela vai pensar é que ele está de olho em alguma freira. Assim é o governo do Amazonas. Ninguém acredita, ninguém confia. Por quê? Ele não tem efetivamente nada para contar na rua, não tem polícia na rua, não tem viatura, é crise, é falta de pagamento, e aí ele me aparece com a cara mais lavada do mundo, com cara de paisagem, dizendo que nós estamos vivendo na Suíça. Então é impossível que a população acredite num cara desse, não tem condições. Aliás, eu penso que esse governo já acabou.
Coronel, inclusive tem um caso que é bizarro, né? A gente está vivendo aqui no estado uma situação que parece que nós não estamos, sei lá, alguma coisa não está certa nesse processo todo. Está mostrando um homem nesse vídeo, Coronel, que ele assaltou no Viver Melhor, né? Não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo. E ele foi condenado pelo Tribunal do Crime Organizado, que tem essa situação do crime organizado, tem um tribunal. E ele foi condenado a andar nu pelas ruas com uma placa no pescoço com a frase "nunca mais assalto no Viver Melhor", ou seja, entre eles existe um código de ética ali e esse cara infringiu esse código aí. A que ponto nós chegamos? Isso já é muito bizarro, né? Então, Carlão, esse caso aí, ele é emblemático. E aí vai calhar com o que a gente vem debatendo e informando aqui a população do que está acontecendo no estado. Ao contrário de dizer que está morando na Suíça, a falta de policiamento nos bairros é muito grande. É assustador, né, Coronel? A gente vem registrando homicídios em plena luz do dia, são mães, crianças, todo mundo sendo assaltado. Então, aonde o Estado não ocupa, o crime vem e ocupa. E esse código de ética que você falou, deles aplicarem corretivo em quem comete crime lá dentro, é pelo simples fato de que se a população se sentir com medo, ela vai acionar a polícia. E tudo que eles não querem é que a polícia vá lá dentro. Então eles procuram fazer isso para amealhar a população pro lado deles, sim, entendeu? E manter ali uma tranquilidade, uma falsa tranquilidade. Porque você morar numa área que é controlada por um bandido, você não vai dizer que aquela área está tranquila. Não tem lei. Não tem lei, a lei quem faz são eles. Então muda toda hora. Isso tudo aí é reflexo do desgoverno com relação à segurança pública que vem acontecendo há quase 8 anos. Então, onde o governo não atua, o crime, né? Cabeça vazia, né? O diabo toma conta. É mais ou menos isso. É por aí. Coronel, para finalizar, a gente queria que o senhor fizesse realmente uma avaliação. Quais seriam aí os primeiros passos para a gente, então, poder organizar a situação da segurança pública aqui no Amazonas? Primeiro de tudo é colocar a polícia na rua, né, Nathalie? Nós precisamos recompor a chamada malha primária, ou seja, o policiamento, aquele que você vê com frequência no meio da rua, todo dia, toda hora, nos locais onde a população procura se movimentar, para que ela veja, ao ver a presença da polícia, ela se sinta segura, que é a chamada sensação de segurança que foi embora aí há algum tempo. Então, você não vê isso acontecendo. Não vê, e para isso o governo tem que contratar policiais, ele tem que pagar a polícia, porque nem isso ele faz, né? Para o policial ficar motivado e manter esse enfrentamento aí todo o tempo no grande nível, retomar a integração da polícia, que eles também conseguiram acabar com isso, né? E colocar de novo esse enfrentamento cotidiano, que a população possa ver, perceber, sentir e dizer, não, aqui na minha cidade a polícia toma conta aquela polícia que era respeitada antigamente, né, Coronel? Exatamente, quem manda é a polícia. Hoje, tá aí, ó. Hoje está aí o exemplo do Viver Melhor, que não é só no Viver Melhor, é em quase todas as áreas da cidade. O crime tomou conta porque o Estado saiu da rua. Né? E tem aí algumas ações incipientes ainda. Eu vejo que nós precisamos capacitar, formar e preparar uma polícia que está engatinhando agora, que é a Guarda Municipal, mas que carece de estrutura. Precisa de uma estrutura confiável, uma estrutura que você veja e sinta na rua que aquilo ali vai funcionar, né? E não é uma polícia de enfrentamento que nós precisamos. Nós precisamos de uma polícia preventiva que ocupe os passeios públicos, as praças, né? Os locais pra devolver a sensação de segurança. Para você ter a condição de pegar um filho pelo braço, caminhar da sua casa a pé até a praça, brincar com ele na praça e retornar em segurança para sua casa. Que é isso que todo mundo almeja. É para isso que nós pagamos impostos. É isso aí, então, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Conversamos com um especialista em segurança pública e entende muito realmente do assunto, que é o coronel da Polícia Militar, Amadeu Soares. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Kenneth. Muito obrigado
e conte com a gente sempre. Beleza, agora são 6h26. Você está no melhor Mix do Brasil e valeu, nós conversamos hoje na entrevista do dia com o coronel da Polícia Militar, Amadeu Soares. 18 horas. Olha só, atenção, tem fake news circulando nas redes sociais aqui em Manaus e é falsa a informação sobre uma suposta cobrança de taxa de lixo a partir do mês de julho, hein? Atenção, e seria uma cobrança aí de R$2,50. Carlão, é cada fake news lançada na internet que eu vou te contar, viu? Mas a prefeitura foi lá e desmentiu toda essa informação aí, deixando claro que o município de Manaus não cobra nenhum tipo de taxa para recolher ali o lixo e nem existe qualquer previsão legal para que eles pudessem fazer isso, cobrando ali, tributo, né? Implementar esse tipo de tributo. Isso não existe. Seria um imposto. E a orientação é muito clara, Nathalie, ouvintes. A população deve sempre buscar informações nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus. Qualquer dúvida, acione lá. E também na própria SEMEF, que é a Secretaria, né, Estadual da Fazenda, evitando aí fake news e também desinformações. É só você fazer uma pesquisa. É simples e rápido. 6h27, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora escuta essa, hein? Um casal foi preso aqui em Manaus acusado de exploração sexual de criança e adolescentes, além de comandar um ponto de tráfico de drogas. E a polícia, inclusive, descreveu o lugar como o prédio do terror, Nathalie. Realmente, Carlão, a polícia neste local, aí no prédio do terror, acabou resgatando 6 crianças e adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. As vítimas estavam desacompanhadas dos pais irresponsáveis, sem documentação, em quartos com condições totalmente insalubres. Os detalhes a partir de agora com o André Meirelles. O local funcionava como um hotel, mas sem nenhuma regularização nos quase 60 apartamentos, que era usado para práticas criminosas, como exploração sexual de crianças e adolescentes, favorecimento à prostituição e tráfico de drogas. Durante a ação da DEPCA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, um casal foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e 6 crianças e adolescentes com idades entre 2 e 17 anos foram levadas aos serviços de acolhimento. No local foi constatado o fornecimento de bebidas alcoólicas e drogas para menores de idade, um cenário de extrema vulnerabilidade social. A operação contou com o apoio do Conselho Tutelar da Zona Sul 2, da Amazonas Energia e da Companhia Independente de Policiamento com Cães da Polícia Militar do Amazonas. Durante a coletiva de imprensa, o delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga, revelou o que os policiais encontraram dentro do imóvel. Mais uma operação da Polícia Civil para combater a exploração infantil. Nós estamos num prédio na região do centro da cidade de Manaus, onde existem mais de 58 apartamentos em que usuários de drogas e crianças estavam ocupando o mesmo lugar. A DEPCA, através da coordenadoria da doutora Juliana Tumba, conseguiu uma medida cautelar de busca e apreensão e nós viemos no local para coibir esse tipo de crime. A titular da DEPCA, a delegada Juliana Tumba, reforçou que o local operava sem qualquer controle e que as denúncias envolviam situações chocantes de crianças convivendo com usuários de drogas. Houve identificação de tráfico de drogas, crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade, venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, consumo de entorpecentes por crianças e adolescentes acompanhadas de adultos. Hoje foi necessário esse cumprimento de mandado como uma forma também de intervenção. É importante salientar que fizemos um trabalho de inteligência prévio antes do requerimento e da representação dessa busca e apreensão. A sociedade, a comunidade aqui clamava por uma intervenção estatal nesse prédio. Foi uma ação efetiva e importante, mais uma da Operação Caminhos Seguros. O responsável pelo imóvel foi identificado e levado até a delegacia para prestar depoimentos. Uma quantia em dinheiro também foi apreendida. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h30, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, hein? Começou hoje o primeiro mega feirão de empregabilidade que segue até sexta-feira no Shopping Felipe Dal, na zona norte de Manaus. O atendimento vai das 9 da manhã até as 2 da tarde, hein? Ao todo, são 2.136 vagas de empregos que estão disponíveis numa ação da Secretaria Municipal de Trabalho e também do Cine Manaus.
com a participação de mais de 25 empresas locais e também nacionais. É isso, Carlão. Esse evento oferece aí entrevistas presenciais, triagem de currículos, espaços para entrevistas online e até a possibilidade de contratação imediata. Além das vagas, tem que também já estão ali disponíveis serviços gratuitos como oficinas de currículo, orientação profissional, fotografia para processos seletivos, palestras e atendimentos, tudo feito pelo Cine Manaus. Uma boa, hein? O Mega Feirão segue até amanhã, sexta-feira. Então, se você está em busca de uma oportunidade, tá aí. Anote aí o endereço e boa sorte. O endereço é Shopping Felipe Dal e a ação é da manhã, né? De 9 da manhã 9 até as 2 da tarde. Então, dá bastante tempo para você aproveitar aí e se dar bem e conseguir aí o seu emprego. 18 horas. Agora são 6 horas e 32 minutos. Participe do programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E tá sempre valendo a sua participação. Mix. Política. Vamos de política, não é isso? Vamos falar sobre a política local, os bastidores da política com Nathalie Moraes e com o Kennedson Paes. A gente começa com a Nathalie. Olha só, o vereador Coronel Rosses, que é do PL, né? Ele afirmou que está à disposição para disputar as eleições de 2026. Ele revelou também ter conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre esse assunto. Qual deve ser o impacto dessa possível candidatura, Nathalie, no cenário político local e como essa sinalização se alinha aí com os planos do PL, né? Para o próximo pleito. O Rosses, ele tá se enxerindo já há algum tempo nessa situação, não é isso? Vai dar certo? Pois é, Carlão, né? Ele que é um bolsonarista ferrenho, né? Tem ido atrás do ex-presidente da República algumas vezes, mas ele é vereador aqui na nossa capital e deixou claro realmente que tá aí à disposição do ex-presidente Bolsonaro para a disputa de 2026. E aí ele disse que ele vai jogar aonde o Bolsonaro jogar. Se o time do Bolsonaro for para uma coligação, ele também vai estar por lá. Exatamente, ele tá fechado e firmado com o Bolsonaro. E aí, segundo o Coronel Rosses, né, ele deve tomar uma decisão em conjunto com toda a base aqui do Amazonas, mas ele já descartou aí uma candidatura para deputado estadual, que inclusive era a minha aposta, Carlão. Se você não sabe, para os nossos ouvintes, ele que é irmão do deputado estadual, delegado Péricles. Então, eu imaginava o quê? Que o Péricles ia tentar uma vaga no Congresso Federal e que o Rosses tentaria uma vaguinha na Alean, mas não, nada disso. Ele foi muito enfático hoje em afirmar que no cenário para 2026 ele vai apoiar integralmente a chapa da professora Maria do Carmo e vai tentar uma vaga para deputado federal. E aí, o que você acha, Carlão? Eu acho que ele devia ficar na Alean mesmo. Mas aí ele vai brigar com o irmão e tudo, então, como eles são do mesmo partido, tem toda essa situação. O delegado Péricles vai tentar a reeleição e o Rosses e a verdade que quem decide é o ex-presidente Bolsonaro. O partido, né? Na convenção, não é isso? No acerto lá, eu acho que não rolou. Vamos ver. Isso aqui, ele tá fechado com o PL, mas o PL tá fechado com ele, né? No processo que ele quer, né? Ele afirmou, Carlão, que integralmente ele está apoiando a pré-candidata ao governo do Amazonas, a empresária Maria do Carmo. Sim. Vamos contigo agora. Olha só, mesmo com críticas em todo o país, a Câmara Municipal de Manaus aprovou uma homenagem aos homens do movimento Legendários. Qual foi o argumento do vereador Jander Lobato para justificar essa iniciativa? E que movimento é esse, para os nossos ouvintes, no geral? Movimento Legendário. Então, Carlão, esse é um movimento de vários homens que, para eles conseguirem encontrar a sua melhor performance individual, eles vão para montanhas. Geralmente são movimentos que vão para montanhas, sobem as montanhas ali com vários outros homens. Machos alfa. E aí machos alfa. Machos alfas ricos, né? Porque você precisa desembolsar um valor muito alto. É uma grana alta, Carlão. Os valores ali começam a popularizar a partir de R$450, mas vai até R$80 mil sendo cobrado aí por alguns lugares, alguns estabelecimentos religiosos. E aí o que aconteceu? Alguns influenciadores começaram a ir para esse movimento e aí algo que tinha uma dinâmica um pouco mais religiosa, Carlão, de se encontrar através da espiritualidade, através de Deus, acabou se tornando ali um movimento mais assim de demonstração de status
status social, mas enfim, eu não vou entrar no mérito aqui do Legendários, né? Porque muitas pessoas apoiam, outras desaprovam, mas enfim, o fato é que esse assunto, né, o Legendários, o grupo Legendários daqui do Amazonas, foi pauta na Câmara Municipal de Manaus, onde o vereador Jander Lobato, ele propôs... Ele é um legendário? Então, Carlão, ele não se assumiu um legendário, mas a igreja que está propondo esse movimento aqui no Amazonas, está impulsionando o movimento, é a restauração local onde ele já tinha congregado antes. Sim. Então, possivelmente, ele tem algum tipo de uma relação amigável com o pastor, alguém que está na frente desse movimento, e aí com isso foi proposto para que fosse feita uma homenagem a esse grupo na Câmara Municipal de Manaus. E aí, isso daí começa a levantar vários questionamentos da população de modo geral. Carlão, não houve uma justificativa específica em relação a esse tema, apenas apresentando que existem mudanças de vidas através desse processo que acontece no Legendários. No entanto, o que fica para a população é assim, olha, com tantas outras prioridades aqui em Manaus, será que de fato esse grupo ele merecia estar em um papel de destaque dentro da Câmara Municipal de Manaus? Será que as nossas reivindicações, aquilo que a população precisa, não entra na pauta dos vereadores? E aí a população começa a se questionar. Será que os vereadores eles estão atuando ali dentro da Câmara Municipal para si mesmo, para defender a população, para defender amigos, ou para eles mesmos? Próprios. Exatamente isso. Exato. Ei, Nathalie, contigo agora. A deputada estadual Maíra Dias, ela cobrou providências do governo estadual sobre a suspensão do plano de saúde dos trabalhadores da educação. Cobrou. O que ela apontou como motivos e também há alguma previsão de regularização? E a Maíra mesmo, Maíra Dias, né? Maíra Dias, né? A deputada estadual. E aí, então, Carlão, é até surpreendente, porque ela que sempre fez parte ali da base aliada do governo, cada vez tem dado mais cutucadas ali no governador, né? No governo Wilson Lima, e dessa vez ela foi direta, né, ao discursar ali sobre a suspensão do plano de saúde dos trabalhadores da educação. A gente está falando aí de uma medida que deixou milhares de professores sem o plano de saúde da Apivida. A gente tem acompanhado, né, inclusive, Carlão, a gente tem falado sobre esse assunto aqui no programa 18 horas, afinal de contas, desde a última segunda-feira, dia 26 de maio, todas as consultas estão suspensas por conta do descaso do governo do Amazonas. Ela, inclusive, falou que ela mesma foi lá no portal da Transparência para consultar se todas as reivindicações e denúncias eram verídicas, e a Apivida não recebe um centavo do governo Wilson Lima há pelo menos 10 meses. E aí o que a deputada fez? Apresentou ali um requerimento na Assembleia Legislativa exigindo providências imediatas e esclarecimentos também sobre a suspensão do plano de saúde, tá, Carlão? Ela pede que o Estado coloque aí explique o porquê dessa irregularidade. Tem tanto dinheiro no caixa, por que não pagou? O que está acontecendo, né? E aí ela disse que não tem visto um compromisso da SEDUC em solucionar toda essa situação que exige realmente, Carlão, uma resposta urgente. Com certeza. Olha, a Câmara Municipal também autorizou a contratação sem licitação, para variar, de uma empresa para transporte de bens móveis. E o valor é R$29 mil. Há alguma justificativa oficial para essa dispensa de licitação, Ken? Então, Carlão, assim como as outras que já aconteceram, eu já vou adiantar isso para vocês, Carlão, não existe uma justificativa específica. Na realidade, existe apenas uma brecha ali dentro do código ali da lei de licitações, que abre ali um espaço para que isso aconteça. É apenas ali um trecho dessa nova lei de licitações. O fato é, Carlão, que a Câmara Municipal ela já soma mais de R$7 milhões em contratos fechados sem licitação só em 2025, gente. A gente tem ali, sob o comando do vereador Davi Reis, do Avante, os gastos sem concorrência, eles viraram praticamente rotina ali na Casa Legislativa. O contrato mais recente foi esse que você mencionou, Carlão, é da Vitec Locações de Veículos. Ela foi contratada pelo valor de R$29 mil para poder fazer o transporte de bens móveis da Câmara Municipal. O problema é que, assim como nos outros casos, foi feita a dispensa de licitação sem qualquer justificativa detalhada. Esse é só mais um na lista. Agora, em abril, foi feito um contrato de quase R$3 milhões com a Rádio Tarumã, Carlão, para transmitir o sinal da Rádio Câmara.
Em fevereiro, teve ali um contrato de quase 2 milhões de reais. Foi 1,7 milhão de reais com a construtora Pilar para fazer a manutenção do prédio. No mesmo mês, outro contrato de 549 mil reais foram gastos ali com uma empresa de detetização. E a empresa LS Serviços e Eventos recebeu quase 2 milhões e meio de reais em 2 contratos seguidos, só Carlão. milhão, né? Só milhão. Um foi de um contrato e meio dessa LS Serviços e o outro foi de quase 1 milhão, 928 mil reais. E aí o que chama a atenção é todos eles sem licitação, ou seja, aparentemente é que as pessoas acabam acreditando, os empresários, é que existe alguém que é muito bem beneficiado e que não abre chance para outros empresários concorrerem também para poderem fornecer os serviços e os materiais necessários, né, Carlão? Beleza, valeu o nosso giro esportivo. Esportivo não, é político, né? Daqui a pouco, Carlão. Daqui a pouco, giro esportivo. Já preparou lá, né, Ken? Valeu, então, Nathalie, e valeu, Ken Paz, 6h42. 18 horas. E daqui a pouquinho, né, Porto de Parintins vai fechar temporariamente para obras emergenciais a partir desta sexta-feira e essa obra vai até o dia 4 de junho. Esse é o nosso assunto em instantes. Beleza. Agora, Nathalie, que tal a gente dar um giro no trânsito em Manaus? Vamos saber por onde anda o nosso repórter André Meirelles. Mais uma vez, boa noite, André. Onde andas com o carro do 18 horas? Trânsito. Muito boa noite pra você, Nathalie, mais uma vez, né? Boa noite, Carlão, boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 Mix FM Manaus. Temos várias situações aqui do trânsito pela capital amazonense. Vamos falar da Zona Norte, na Avenida Alameda Alphaville, no sentido da Avenida das Torres. Tá com trânsito, tá com a excelente fluidez. A gente também sai da Zona Norte agora e vamos lá pra Zona Leste. Vamos saber que o trânsito na Avenida Cosme Ferreira com a Rua Francisco Bambolê tá um trânsito também sem retenção e com boa fluidez por lá. E ainda aqui pela Zona Leste, na Avenida Altaz Mirim, com a Rua Penetração 2, trânsito tá com muitos veículos por aqui, carregadíssimo aqui pelo local. E lá pela Avenida Centro-Sul, na Avenida Djalma Batista, com a Rua Pará, nesse trecho aqui tá com trânsito carregado também. Nathalie, Carlão, muitos veículos pela via, tem que redobrar a atenção nesses locais que o trânsito tá intenso, hein? Volto com vocês. Legal, então, André Meirelles no trânsito de Manaus, 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos de tempo e temperatura, não é isso? Vamos saber aí a previsão do tempo e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Nathalie, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a quinta-feira começou com sol e algumas nuvens. Mas essas nuvens só vieram para trazer uma chuvinha passageira, né? Aquela chuva para refrescar o nosso dia. A boa notícia é que à noite o tempo vai ficar firme, o céu vai ficar limpo, perfeito para aproveitar a noite ao ar livre. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 29 de maio, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, bom, a sexta vai começar com sol forte, mas algumas nuvens passageiras. E à tarde, como foi em toda essa semana, teremos uma chuvinha rápida para refrescar a nossa sexta. E o clima da noite vai estar ótimo. O tempo vai ficar firme, o céu limpo e estrelado. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 67 a 97%. Legal, Vanessa Lima, 6h44. 18 horas. Olha só, hein? A cada dia que passa o nível do Rio Negro sobe e a preocupação dos moradores de Manaus também. Com o rio marcando 28,55 metros, a Defesa Civil segue construindo pontes em diversas áreas da cidade, enquanto a população enfrenta riscos de alagamento, prejuízos financeiros, doenças, entre tantos outros problemas. Nathalie Moraes, você está acompanhando esse assunto de perto. O que diz a Defesa Civil para nós, Nathalie? Então, Carlão, mais uma vez, boa noite para você, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, ninguém, imaginava que nós bateríamos aí essa marca de 28,55 metros. Afinal, a probabilidade que nós tínhamos é que essa cheia não fosse tão intensa, mas não é isso que a gente tem visto, não. A cheia do Rio Negro realmente vem avançando e alterando principalmente a rotina de milhares
milhares de famílias aqui em Manaus. Bairros como Educandos, na zona sul da nossa capital, segue sendo aí um dos mais atingidos, impactados por conta da subida das águas. E aí, em resposta de tudo isso, a Defesa Civil Municipal vem construindo pontes de madeira para garantir realmente a segurança dos moradores e permitir ali que aquelas pessoas possam ir e vir. E aí a gente conversou com o diretor de operações da Defesa Civil e ele disse que pelo menos 7 bairros a Defesa Civil tem realmente proporcionado ali ações mais efetivas, porque, Carlão, o rio sobe e as pessoas correm o risco de ter as casas, as residências inundadas ali pela água. E além da água, a gente sabe, nesse período do ano é muito comum o aparecimento ali de animais peçonhentos, então as pessoas vivem realmente com medo constante, sem falar, é claro, de afogamentos para quem tem criança em casa. Mas o José Mendes, o diretor de operações da Defesa Civil, vai trazer pra gente a partir de agora quais são as atualizações feitas lá no bairro do Educandos. Que essa cota hoje bateu 28,54, né? Então tá subindo 2, 3, eu acho que até junho deve paralisar e é isso que a gente quer, né? E por determinação do nosso prefeito Davi Almeida, nosso secretário de Defesa Civil Lima Júnior, que nós possamos garantir às passarelas os acessos às famílias para ela ter o direito de vir, pra gente poder ajudar essas famílias que tanto sofrem nesse momento. 18 horas. Carlão, ouvintes do programa dos 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala do José Mendes, diretor de operações da Defesa Civil Municipal. Carlão, e a situação pode agravar porque, segundo o Serviço Geológico do Brasil, existe aí 42% de chances do Rio Negro alcançar aí a cota histórica de mais de 29 metros. Foi de 29 e 43 metros a última cheia, na verdade a última cheia recorde de 2021, a gente bateu ali a marca de 30,2 metros. Inclusive, nessa sexta-feira, o Serviço Geológico do Brasil divulga aí um novo alerta de cheia e é claro que as nossas equipes vão seguir acompanhando. Só para eu encerrar, Carlão, agora há pouco o cenário da cheia foi atualizado pelo Comitê Meteorológico aqui do Amazonas, mostrando que 29 municípios seguem em situação de emergência, 72 mil famílias já foram afetadas de maneira direta aqui no Amazonas. É isso, Carlão? Sim. Agora 6h48, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a educação infantil em Manaus ganhou mais um reforço. Nesta quinta-feira foi entregue mais uma creche. Notícia boa para as mamães e para os papais que estão ligados aqui no 18 horas e que moram ali na zona norte de Manaus. Isso porque, Carlão, dessa vez o bairro Santa Itelvina, olha aí, Kennedy, são pros teus vizinhos ali, ó. Bairro do Santa Itelvina, na zona norte de Manaus, ganhou uma nova creche e quem traz os detalhes pra gente é o André Meirelles, que esteve por lá e acompanhou essa ação da Prefeitura de Manaus. Muito boa noite para vocês. Olha, esta é a 8ª unidade de ensino do tipo creche que foi entregue na manhã desta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Educação, a SEDUC, no bairro Santa Etelvina. Essa é a 3ª, como explica pra gente o vice-prefeito Renato Júnior. Aqui em Santa Etelvina, essa é a 3ª estrutura de educação entregue no bairro de Santa Etelvina, bairro que recebeu também recapeamento e logo voltaremos com um mutirão. Temos a alegria de poder, na gestão do prefeito Davi, estar entregando a 27ª estrutura de creche, na verdade, de ampliação de creche. Não somente creche, como essa aqui, algo novo, mas também CBEs e outras estruturas que foram ampliadas a quantidade de vagas e por isso dobrou de 5 mil para 10 mil vagas em creche. Um momento histórico para a cidade de Manaus. E sobre o concurso da CEMED, o secretário Júnior Mar reforçou as oportunidades previstas no edital, que vai ser lançado entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. Teremos concurso público, o primeiro concurso da educação, na gestão do prefeito Davi Almeida. Serão 1.000 vagas de imediato e 500 vagas no cadastro de reserva. Teremos tanto para a área do magistério, professor e pedagogo, quanto também para a área administrativa. É o técnico administrativo, que é nível médio, e também os nossos analistas administrativos, que aí tem arquiteto, bibliotecário,
nutricionista, assistente social, psicólogo, são muitos cargos que nós teremos aí disponibilizados, então 1.000 mais 500, e a prova deve acontecer entre dezembro deste ano a janeiro do ano que vem, para nós termos o chamamento. Agora, sobre o prédio escolar que foi entregue hoje, ele conta aí com 10 salas de aulas com capacidade de 240 crianças de até 3 anos de idade, as modalidades integral e parcial. Entre os outros ambientes do prédio estão a secretaria, a diretoria, tem uma sala do pedagogo, cozinha, sala de professores, banheiros para crianças e administradores e também uma sala de acolhimento, hein? Legal, hein? Volto com vocês. Muito bacana, bacana mesmo. Valeu, André Meirelles. Inclusive, o Ken já tá aqui de olho, né, Ken Paz? 6h51, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, e o Porto de Parintins vai ser interditado temporariamente a partir desta sexta-feira para obras emergenciais, Nathalie. E a previsão é que o porto seja liberado no dia 4 de junho, de acordo com a empresa Antonelli Construções e Serviços, responsável pela manutenção da área portuária. Sim. Essa paralisação é necessária para realizar obras que incluem a substituição das 2 balsas de ancoragem, além das embarcações que costumam sempre, Carlão, atracar ali diariamente no porto e vão precisar agora buscar rotas alternativas para operar durante esse período de interdição. Olha só, atualmente cerca de 2.000 pessoas circulam pelo Porto de Parintins todos os dias, hein? No período do festival que acontece no fim de junho, o fluxo chega a aproximadamente 7.000 passageiros diários. 18 horas. Olha só, em seguindo, falando sobre o Festival de Parintins, que é o maior espetáculo folclórico a céu aberto, o governo do Amazonas liberou 10 milhões para os bois de Parintins. E faltam menos de 30 dias, então para os torcedores ali, sejam encarnados ou azulados, foram destinados aí, para vocês terem uma ideia, 5 milhões para o caprichoso, 5 milhões para o garantido, e esse repasse vem para garantir a produção das alegorias, dos itens artísticos e todo o encanto que a gente vai ver nos dias 27, 28 e 29 de junho, claro que é no Mumbódromo. Segundo a Secretaria de Cultura, o objetivo é dar suporte para que os bois façam uma apresentação histórica, porque quem conhece sabe, Parintins não é só show, é raiz, é tradição, é identidade, é força, é emoção e por aí vai. É maravilhoso, né, Carlão? Só quem já viveu essa experiência sabe, e por isso a expectativa é muito alta. A Amazonas Tu estima aí que o festival movimente pelo menos 184 milhões de reais na economia e receba mais de 120 mil habitantes ali, visitantes, na verdade, da Ilha Tupinabarana. Bom, caprichoso ou o contrário, não importa o lado, o festival é do povo e a cultura é nossa, não é isso, Nathalie Moraes? E como o Festival de Parintins 2025 está chegando, a segurança é a prioridade número 1. E para garantir que tudo ocorra bem, ela, nossa amiga Perreché Vanessa Lima, traz mais detalhes sobre como é que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas está se preparando aí para garantir um festival de sucesso. Muito boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes aqui do 18 horas. E é isso mesmo, o Festival de Parintins está chegando e a segurança é prioridade. Nessa quarta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas se reuniu com representantes dos bombais Caprichoso e Garantido para alinhar estratégias de segurança para termos um lindo espetáculo. O objetivo é ajustar todas as medidas para garantir que o festival seja realizado sem alterações, como destaca o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleilson Muniz. O objetivo é ajustar de forma prévia todas as medidas de segurança que deverão ser adotadas por ocasião de movimentação de carga de pessoas, utilização de guindastes, utilização de alegorias, movimentação e transporte de alegorias dos currais para a Praça dos Bois, a montagem dos fogos. Então é uma série de requisitos. Já delineamos prazos para a entrega de toda a documentação e lá em Parintins nós vamos fazer as vistorias adequadas. E não é só isso. Os bombeiros também fazem vistorias técnicas em Parintins para garantir que as agremiações cumpram os requisitos de segurança. E o efetivo será dividido em 4 grupos operacionais para garantir a tranquilidade em todas as áreas do festival. Agora é só se preparar para o melhor e maior festival de Parintins
de todos os tempos. Vamos lá. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Vanessa Lima. 18 horas. Olha só, em meio da polêmica do cancelamento do plano de saúde dos servidores da educação do estado por dívida milionária do governo com a Apvida, o governador Wilson Lima anuncia a antecipação da primeira parcela do 13º para os dias 23 e 24 de junho. E segundo o governador, a antecipação é graças ao equilíbrio nas contas públicas. Detalhes com Odinei Araújo. É exatamente isso que o servidor público quer saber. Promessa vale mais que compromisso, então? O governador Wilson Lima anunciou a antecipação da primeira parcela do 13º salário ontem e, como vocês falaram, o dinheiro, segundo ele, estará garantido na conta dos servidores públicos nos dias 23 e 24 de junho, tanto para quem está na ativa quanto para aposentados e pensionistas. São mais de R$1,5 bilhão de reais circulando na economia do estado. E tudo isso, segundo o governo, graças ao saldo positivo no caixa e também ao equilíbrio das contas do estado. Vamos ouvir o governo falar sobre isso? Vamos ouvir então o governador Wilson Lima. O servidor vai receber na sua conta a primeira parcela do 10º e também o seu salário. Só aí nós estamos injetando algo em torno de R$1,5 bilhão de reais na economia. Estamos trabalhando aqui com planejamento para valorizar aquele servidor que está lá na ponta e que ajuda a fazer a transformação no estado do Amazonas. Mas enquanto comemora o caixa cheio e anuncia o pagamento antecipado, o governo esquece de honrar um compromisso fundamental: o plano de saúde dos servidores do estado. O governo do Amazonas está em débito com a empresa Apvida, deixando milhares de servidores e seus familiares sem atendimento médico, sem consultas, sem exames e sem procedimentos. Um verdadeiro descaso com quem trabalha para fazer esse estado acontecer, segundo a professora Suzana Teixeira. Eu tô muito abalada e indignada. Ontem eu busquei o atendimento de urgência em uma das unidades da Apvida e fui informada que não iria ser atendida por uma restrição no meu plano. Além de não ter sido atendida numa urgência, porque eu tenho uma úlcera de córnea, o constrangimento é muito grande. Depois de eu ter passado horas esperando para ser atendida na recepção, porque o sistema da Apvida também é inchado de pacientes, quando eu finalmente fui atendida na recepção, fui informada que meu plano, que é pago pelo Estado, está suspenso. Colegas que já tinham consultas agendadas também não estão sendo atendidas. Então, não tem nenhuma informação oficial do Estado sobre a regularização do plano. Os primeiros a receber serão os aposentados, pensionistas, policiais civis e militares, bombeiros, pessoal da saúde, da educação e os servidores do interior. Dinheiro no bolso, sim, mas e a saúde, governador? É isso que quer saber a professora Venúzia Costa, que tem a mãe como sua dependente. Isso não é nem vantagem, né? Porque isso é um direito nosso, adquirido. O que nós precisamos é de saúde, nós precisamos realmente de respeito pela categoria, respeito pelo ser humano, pela vida do ser humano. Minha mãe tem uma certa idade e ela não pode ficar sem um plano de saúde dela, né? E a gente precisa. Então, a única coisa que nós gostaríamos é que nós fôssemos vistos como pessoas e o nosso direito à saúde fosse respeitado, né? Que ele pagasse realmente, que ele honrasse o compromisso dele, né? De pagar o nosso plano de saúde, ou seja, honrar com aquilo que realmente é nosso direito. O 18 Horas tentou novamente saber quando o governo pretende pagar o plano de saúde dos servidores para que eles tenham atendimento normalizado. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Volto com vocês. Ok, Odineia. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, o nosso giro esportivo hoje com Ken Paz. Alô, Ken, o que você traz de bom? E aí, Carlão, muito boa noite novamente para você, para todos que acompanham a gente aqui no 18 Horas da Mix. Então, Carlão, foi hoje, praticamente, na realidade, esses dias ali, a verdadeira visita de reconhecimento de campo do nosso italiano Carlos Ancelotti, que tá fazendo ali as visitas ali no campo, lá na Granja Comari, lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para poder conhecer o centro de treinamento da seleção masculina
masculina, feminina e também da base. Foi um tipo de inspeção pré-jogo ali, praticamente, Carlão. E o italiano gostou bastante do gramado, depois ali fez uma entrevista para a CBF TV, disse que a casa ali da seleção, ela é muito bonita, organizada, perfeita, ou seja, ele está ali com um bom... Aprovado, tá tudo aprovado, Carlão. Depois disso ele seguiu lá pro Maracanã, Carlão, porque ele foi assistir o Mengão, igual tu que tava assistindo o Mengão ontem. Tava. E aí ele também aproveitou para olhar os nomes ali que ele selecionou também pro jogo, né, Carlão? Flamengo. O Mengão. Não, tava secando não. Tu tava secando, ele não. E aí o Flamengo venceu ali o Desportivo Táchira por 1-0 e aí de quebra levou a premiação pesada da Conmebol, 1 milhão e meio de dólares pela classificação, Carlão. Valeu, Ken, no Giro Esportivo. 18 horas. Mix 7 em ponto, a gente não tem mais tempo, vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma vez, o crime não está apenas nas esquinas, está dentro das instituições. A Operação Linhagem da Polícia Federal escancarou uma estrutura criminosa que lavou mais de 300 milhões no tráfico de drogas aqui no Amazonas. Uma quadrilha familiar com pai, filhos, esposas, postos de gasolina, embarcações, helicópteros e, claro, políticos e policiais envolvidos até o pescoço. 2 ex-vereadores, policiais civis e até um ex-servidor do Tribunal de Justiça aparecem entre os investigados. Gente que deveria estar protegendo a sociedade não estavam protegendo o traficante, o criminoso, o bandido. E o que ainda é mais grave, há indícios de que parte desse dinheiro sujo foi usado para financiar campanhas eleitorais, ou seja, o crime está comprando mandato, está sentado em cadeiras do poder, está decidindo leis, contratando e nomeando. E o tráfico que veste farda, entra em gabinetes, aperta a mão da autoridade e ninguém pode achar isso normal de forma alguma. O Amazonas precisa de uma faxina, uma limpeza urgente na política e na polícia. É preciso punir quem trai o povo e proteger quem ainda resiste à corrupção. O crime se infiltrou, agora é o Estado que precisa reagir urgentemente. 18 horas. 7:02, hein, Nathalie? No time. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.